Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. CCRF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é gestor, em que ele investe? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Tá meio difícil, mas será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês se quiserem nos ajudar. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Nós temos um segundo grande objetivo esse ano. Até o final do ano, eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Se quiser nos ajudar nessa empreitada, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu estou prestando serviço de consultoria, mentoria, estruturação de carteira, aconselhamento. Se tiver interesse e quiser a nossa ajuda, mande um e-mail para o e-mail do canal que eu explico como que funciona esse serviço, amuinvest@gmail.com. Esse vídeo foi uma sugestão do Ricardo Silva. Ele falou assim, ó, faz um vídeo sobre o CCRF, e ele trouxe já até um resumo. Ele falou, ó, tem 12 CRIs, 2 FIIs, com teto de 10% da carteira. Então, assim, bem interessante que ele já trouxe um resumo. Vamos ver sobre esse ativo. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, mais uma sessão de pedimentos. Eu tenho 2 canais alternativos. Primeiramente, muito obrigado a vocês que têm dado uma força, que têm ido lá e se inscrito. Por favor, se inscreva nesses canais para me ajudar. Eu preciso chegar a 1000 inscritos em cada um para eu monetizar os canais. Então, a Mudicas, vai estar o link aqui no comentário fixado, tá? E a Mufi Agro. Desde já eu agradeço imensamente pela ajuda de vocês aí. Esse fundo imobiliário, acredito eu que seja pouquíssimo conhecido, eu mesmo não o conhecia, é um fundo de papel. Ele é bem recente, ele foi lançado em maio do ano passado, ele é de base 100, Canvas é a gestora, também provavelmente pouco conhecida, ele é de títulos e valores, e aqui está o primeiro grande ponto de atenção que tem que se ter com esse fundo. Como ele não é uma gestora da moda, né, não é uma gestora conhecida, ele tem uma liquidez muito baixa de apenas 5.800 por dia. Isso significa que até para pequenos investidores, você pode enfrentar dificuldade para entrar ou sair. Eu acredito que com o passar do tempo, esse fundo pegue tração e comece a ter uma liquidez melhor. Mas por enquanto, esse é um ponto de atenção que tem que se ter. Não tem nota no site, não está no IFIX e ele conta com 1,5 milhão de cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado com um pequeno deságio. Então, atualmente o PVP do fundo é 0,98, isso significa 2% de desconto. É um fundo que possui patrimônio de 159 milhões e o mercado está disposto a pagar 156 milhões. É um ponto interessante em relação a outros fundos imobiliários, é isso aqui, ó. Ele é de base 100 e o seu VP está valendo mais de 100, o que não é comum para fundos de papel. Geralmente eles estão com pequeno deságio em relação ao seu VP. Então, um fundo que está com VP de 101,38 e está sendo negociado a 99,50. Tendo março como referência, outro ponto crítico aqui para o fundo, que ele conta com apenas 111 cotistas. Baixa liquidez e poucos cotistas, isso vai fazer com que, caso ocorra movimentações no fundo, possa vir a impactar o fundo aí no movimento, porque provavelmente tem grandes investidores aí no fundo. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, R$ 99,50, mas já chegou a ter um fosso aí de R$ 90 e máxima de 107, quase 108. Então, vamos traçar aqui, teoricamente, a linha do 100, tá? Aqui a gente vê que o fundo está orbitando muito a casa do 100. A gente não vê tantas oscilações e aí acontece aquele movimento que eu falei para vocês. Ó. Em agosto do ano passado, pouco tempo depois do fundo começar a ser negociado, a gente vê esse grande fosso aqui. Provavelmente alguém se desposicionando do ativo. E aí você vê poucos meses depois esse outro movimento aqui. Provavelmente alguém entrando forte no ativo. Então, como é um ativo com baixa liquidez, se alguém se movimentar nele aí, sei lá, com 10, 20, 50 mil, já pode mexer drasticamente nas cotas do fundo. De lá para cá, o fundo meio que se estabilizou.
tendo esse outro pico aqui de R$ 105, mas agora ele está mais ou menos nesses patamares. Ó, ele cai a 96 durante alguns períodos, mas recentemente, na data que estou gravando o vídeo, ele está estabilizado aí próximo ao seu VP. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então você vê esse movimento de crescente aqui, o fundo começando a pegar tração. E agora, pelo menos por este gráfico, a gente vê que o fundo não está tendo linearização na entrega dos seus rendimentos. Ó. Já chegou a pagar acima de 1,20. A gente vai ver já já isso com mais exatidão. E teve entregas aí entre 90 e poucos centavos, R$1, 1 e pouquinho, né? 1,20 a última entrega. Então a gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui a gente vê as entregas do fundo, vem numa crescente, provavelmente à medida que foi alocando os recursos, ó, 21 centavos, 27, 52, 79, 83. E aí, a partir de dezembro, o fundo começa a pegar tração. É um fundo com data, assim, atípica em relação aos demais fundos. A data base dele deve ser lá pelo 12º dia útil, alguma coisa assim, ó. Então, 17 de dezembro, para pagar provavelmente no último dia útil, ó, 27 de dezembro. Então, o fundo pagou 1,10. Depois 1,32, 1,35, 1,5 e o atual pagamento ele pagou agora nesse mês, dia 20 de abril, data base, pagou dia 28 de abril, R$1,20. Na época, cota 98 representava um yield de 1,21, com a atual cota ainda representa um yield de 1,21. O fundo vem com um acumulado de 8,83%, ele tem quase um ano de existência, mas ele só começou a pegar tração daqui para frente. Se ele continuar nesses patamares, esse fundo vai atingir 12, 13% de entrega facilmente. Agora temos que ver se o fundo vai conseguir continuar com essa tração que ele começou a pegar. Acredito eu que sim, tá? Porque pelo que eu vi, fiz uma olhada superficial sobre o fundo, ele está tudo alocado, não tem dinheiro parado em caixa, então provavelmente agora é só, entre aspas, colher os frutos daquilo que ele já alocou. Virando a página aqui, a gente vê que já vários institucionais possuem posição no fundo. Então isso aqui é um ponto que, na minha opinião, não vai deixar as cotas caírem também tão fácil. Porque, olha só, vamos ver, ó. BCFF tem quase, vou arredondar, tá? 35%. RBRF, 25%. Só aqui já dá 60%. MGFF, 70%. HGCR, 80%. Aqui, ó, 87%. 92%. 95%. 97, ou seja, se isso aqui fosse lá no mundo das ações, chama-se free float, que é as cotas livres para negociação. Lógico que todas aqui estão livres para negociação, mas como a gente tem um percentual muito alto na mão de institucionais, sobra, entre aspas, sei lá, de 2 a 3% livre no mercado para negociação. E aí, por exemplo, isso facilita com que o fundo não desabe e não saia vendendo desesperadamente ou comprando desesperadamente. Aqueles movimentos que a gente percebeu lá, provavelmente foi algum desses fundos aqui se posicionando, ou um saindo e o outro dando entrada, que fez aquela movimentação lá no fundo. Então, assim, eu vejo inicialmente isso com bons olhos, porque diversas gestoras viram valor no fundo. Ó. A BTG, RBR, a Mogno, a CGHG, a Blue Macau, a Capitânia, a Rio Bravo. Então, diversas gestoras viram potencial no fundo e investiram nele. Pessoal, assim, dificilmente o gestor vai fazer um movimento proposital para perder dinheiro. Ele pode errar o movimento dele, mas eu não acredito que um gestor vai fazer de propósito algo para perder dinheiro. Então, assim, ainda mais vários gestores ao mesmo tempo. Isso aqui eu vejo com bons olhos. Agora, eu também vejo com maus olhos esse tipo de posição aqui, ó. Acima de 5%, que são todos esses ativos aqui, ó, eu vejo com maus olhos porque, apesar desse fundo hoje ser da Canva, teoricamente, se esse pessoal se unir aqui, ó, quem tem mais de 5% das cotas, só precisaria de um, tá? Mas olha o tanto de gente que tem mais de 5% das cotas. Se esse pessoal se unir aqui, teoricamente, eles podem deliberar até para trocar a gestão. Então, assim, eu não vejo essa dominância de um institucional sobre o ativo com bons olhos. Virando a página aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial. Entre aspas, é um ponto negativo. O relatório deles é bem curtinho, tem apenas 7 páginas, mas pelo menos não tem várias páginas com informações, assim, capa e blá blá blá. Então, assim, vai ter ali pelo menos umas 5 páginas de proveito aí. Então ele fala o objetivo do fundo, né? Eu vou ler, como o relatório é pequenininho, eu vou ler. Eles querem obter rendimento com ganho de capital, bem como proporcionar valorização das cotas, mas isso é mais difícil, né? Por ser um fundo de papel. E aí, conforme o caso, desinvestimento primordialmente, eles querem investir e desinvestir primordialmente em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, ou seja, os CRIs.
E realmente ele tem um grande percentual em CRIs. Ele fala aqui, comentário dele, durante março, o mês continuou sendo palco de volatilidade, gerada pela questão global, né? Principalmente as questões de conflito aí, armado, né? Aí ele fala que seguiu novamente o movimento de meses anteriores. No dia 16 de março, a Selic subiu novamente, indo de 10,75 para 11,75 e deve continuar com viés de alta até mais ou menos o meio do ano ou final do ano. Já estamos bem próximo do meio do ano, né? Continuando, ele fala, ao longo do mês, no entanto, não foram realizadas mudanças significativas de ativo na carteira, uma vez que acreditamos que ele permaneça com nível de carrego apropriado ao contexto atual de juros. Desse modo, nosso propósito será sempre o de elevar a rentabilidade do fundo, assim como seu yield de taxa de dividendo. Então, dentro aqui do fundo, a gente vê hoje como que está a composição dele. Ó. Hoje ele tem 74% está alocado em inflação, provavelmente aqui IPCA. Ele vai ter ali mais 12% em CDI+, ele tem 13% em cotas de FIIs, e ele tem ali quase que irrisório o dinheiro parado em caixa. As taxas médias do fundo, IPCA mais 6, CDI mais 4, e aí os fundos imobiliários dando uma média de 12% aí, provavelmente. Na minha opinião, pelas taxas, é um fundo de médio risco. Se não fosse essa baixa liquidez e não fosse esses poucos números de cotistas, já poderia ser um ativo a se analisar aí para ativos de médio risco. Quem está buscando FIIs de médio risco pode ser uma opção. Eu não vejo problema em posicionar num ativo como esse, mas se eu alocasse, por exemplo, 5% do meu capital, num fundo desse eu alocaria no máximo 1 a 2%. Se eu aloco 10% do meu capital, num fundo desse eu alocaria no máximo 3 a 4%. Até que ele fosse pegando tração, tá? Mas, pelos números aqui, pelo que eu olhei dele, seria sim, talvez uma opção. A gente vê o segmento de atuação do fundo, ó. Então, residencial, comercial, shopping, papel e celulose, galpão logístico, varejo. O que eu quero dizer com isso? Ele é de segmento corporativo, de segmentos de grandes empresas, e com isso, na minha humilde opinião, é um fundo de mais ainda para ser de ótimos, assim, não necessariamente ser desse setor significa que seja seguro, tá? Mas, teoricamente, se você olhar só para o setor, todos esses setores são infinitamente mais seguros do que de multipropriedade, do que de loteamento, de crédito pulverizado. Então, tendo essa ótica, é um fundo de altíssima qualidade dos ativos. Depois a gente vai ver um por um esses créditos, né? E a gente vê os devedores. Como a gente já viu lá atrás, ó, 86% em CRIs e quase 13% ali em caixa, em FIIs, desculpa. E caixa está até negativa aqui, que provavelmente é o que ele usa para pagar. E como a gente já viu antecipadamente, ó, IPCA 86% e CDI 13%. Virando a página, aqui agora a gente vê os devedores. Então olha só, o fundo tem, vamos ver aqui o percentual da carteira. Isso aqui vocês têm que ficar bastante atentos, tá, pessoal? Ele fala aqui, ó, IU incorporadora, né? Provavelmente crédito corporativo, acredito eu, IU incorporação. Só que ele tem 3% e 3%. Então, na verdade, a exposição a esse ativo é de 6%. Gafisa, mais 6%. Casite, mais 10%. Atlântico Bait aqui, ó, mais 10%. Lebiscut, mais 5%. Então, assim, a gente vê, assim, por mais que não seja tão conhecido por nós, pelo menos a grande maioria desses aqui, mas eu vejo como devedores de risco corporativo. Podem não ser de altíssimo rating de qualidade de crédito, tipo assim, um AAA, um AA, pode não ser, mas eu acredito que seja de altíssima qualidade esse crédito aqui. A gente vê também diversificação por securitizadoras, ó, Vert, Virgo, Habitasec, Tru, RB, Casa de Pedra, ó, OPE, ó, vários securitizadores diferentes. Eu vejo isso também com bons olhos. E aquilo que o colega lá no início, quando fez a sugestão do vídeo, já adiantou. Ele está dentro do limiar que eu reputo ser aceitável. Recentemente eu fiz um vídeo, fiz vários, né? Mas eu fiz um vídeo quando o FLCR é um fundo semelhante a esse aqui, tá? Com muitos institucionais no seu escopo e tal. Quando ele teve uma problemática, nenhum dos seus ativos lá. E aí, na minha opinião, assim, o fundo só não passou por maus bocados, porque, primeiro, tem muitos institucionais nele. Segundo, o ativo que, entre aspas, apresentou uma problemática lá, representa no máximo 10% da carteira. Você vê que o fundo não extrapola isso. E eu vejo isso aqui com muito bom olho. Tipo assim, é um fundo pequeno e é um fundo pouco diversificado ainda. Mas,
Mesmo assim, ele já está com a diversificação de no máximo de 10%. Por quê? Se qualquer desses ativos aqui der problema, não vai impactar severamente o fundo. Tá? Um fundo que entrega 1,20, se ele tiver 10% de problema, vai impactar 12. Ele ainda vai continuar entregando 1,8. Então, se um fundo entrega 90, ele vai continuar entregando 89. Então, tudo isso que eu vejo que não impacta tanto, é ruim, ninguém quer que aconteça isso, mas eu não vejo que impacta tão severamente assim um fundo. Virando a página, a gente vê o resultado do fundo, ele cobra de taxa. Isso aqui estava lá no finalzinho do vídeo, então aqui já vai uma crítica severa ao fundo, tá? Isso aqui ficasse logo no início e de forma muito mais explícita, então quase que eu não acho as informações, tá? Taxa de administração 1,10 e taxa de performance 20% do que exceder a média do IMAB aí. Como eu não sei calcular essas carniças aqui, tá? A gente vai pegar o que a gente sempre faz. Eu vou pegar aqui, ó, as despesas, que ele não traz um destrinchamento dessas despesas, e aí a gente vai ver o que essas despesas aqui representam frente às receitas que o fundo teve. E antes da gente ver isso aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vê que as despesas estão estabilizadas aqui, ó, em 17, 16 centavos. Então vamos ver o que essas despesas representam frente ao total. Estranhamente, a forma deles trazerem aqui tem umas oscilações gigantescas, ó. Ó, o resultado líquido. O fundo teve como resultado 4,38, como resultado 4,16. Provavelmente o fundo está fazendo um bom caixa aí. Só que olha que estranho também. Janeiro começou com 1 centavo apenas, não distribuiu nada. Abril, né? Maio, 24 centavos, distribuiu 14. Junho, 36 centavos, distribuiu 20. Julho, começou a pegar tração, 48, distribuiu 27. Agosto, 53, distribuiu 52. Setembro, R$1, distribuiu 79. Outubro, e aqui já vai uma crítica, tá? Por que ele não traz o acumulado? O que o fundo tem de total acumulado, né? Outubro, 1,5, distribuiu 83. Olha aqui, até então o fundo fez bastante caixa até aqui, e não distribuiu tudo. Novembro, o fundo vem com resultado de 2,78 e distribuiu 1,10. Aí, estranhamente, durante 3 meses, o fundo tem um resultado muito baixo. 42 centavos em dezembro, 5 centavos em janeiro e 89 centavos em fevereiro. Amor, por que acontece essas coisas? Deixa eu até ver, eu vou voltar aqui no relatório para ver, porque às vezes pode ser o seguinte, que alguns FIIs paguem semestralmente, ou trimestralmente, ou anualmente, tá? Deixa eu ver se consta isso aqui no relatório deles. Aqui não consta, tá? Mas para acontecer essa diferença tão grande, provavelmente pode acontecer esse tipo de situação. Então, ó, 42, aí começou a usar todo aquele caixa que ele tinha acumulado lá atrás, ó. Tá? Entregou 1,32 mesmo, tendo gerado apenas 40 centavos. Aí ele gerou 5 centavos, distribuiu 1,35. Ele gerou 89 centavos, distribuiu 1,5. E agora, entre aspas, voltou a gerar resultado alto e distribuiu apenas 1,20. Como ele não é claro aqui para nós, bastaria que a gente fosse fazendo as contas, né? Ó, sobrou 10, sobrou agora com mais 16, 26, com mais 20 aqui, ó, 47, 48, com mais 21, 50, 70 centavos, quase R$1. Aí aqui, mais, sabe, dá pra gente fazer nessas contas, mas o ideal seria que o fundo trouxesse isso aqui mastigado pra gente. Então, eu não vejo como problema ele ter essas quedas aqui que ele apresentou, até porque tem momentos que ele também meio que compensa. Olha o quanto isso ele teve de resultado superior, né? Mas isso aqui, para mim, por exemplo, deveria ter aqui por parte do fundo uma explicação sobre isso. Olha, nos meses de outubro a março, o fundo recebe 2 pagamentos anuais, por exemplo. Outubro não, né? Novembro, né? De novembro e março, ele recebe 2 pagamentos anuais, por exemplo. E aí agora, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, pode ser que ele não caia alguns pagamentos e tal. Então, assim, a gente não tem como saber com exatidão, né, o porquê dessas grandes oscilações. Isso aqui deveria ter se tratado com mais transparência por parte da gestora. Então, pessoal, antes, o que eu tinha para trazer a respeito do CCRF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, por favor, se inscreva nos canais alternativos aí, nos canais secundários, a Mudicas e a Mufiagro. Muito obrigado a vocês que já se inscreveram, que têm ajudado. Ajude-nos a alcançar 1000 inscritos nesses canais aí pra gente monetizar eles. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou desse fundo, se você achou interessante, se você tem coragem de investir nele ou não. Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal.
Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação para o Pix do canal. E se tiver interesse na consultoria, mentoria e estruturação de carteira, mande um e-mail para o e-mail do canal, amuinvest@gmail.com. Está aí, Ricardo Silva. Espero que tenha gostado do vídeo, que eu tenha agregado algum conhecimento, ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui. Vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo, inclusive com detalhes sobre os CRIs que ele possui. E espero encontrá-lo nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde e... Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.